Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Murilo e tenho 38 anos. Eu vou contar uma experiência horrível que eu passei na serra em uma noite de tempestade terrível que assolava a região naquela madrugada infernal. O local é a Serra de Petrópolis, mais precisamente indo pelo lado antigo, ou Estrada Velha se preferir. Tudo começou com uma festa na qual eu fui convidado a participar. Confesso que de início inventei mil desculpas para não ir, mas era o casamento de um amigo de infância que praticamente foi nascido e criado comigo. Então, não teve jeito, eu tive que ir. No dia, eu acordei cedo, dei uma geral no carro, abasteci e fiquei aguardando a hora de pegar a estrada e chegar lá com um tempinho de folga. Eu saí de casa por volta de umas 4 para 5 horas da tarde. O casamento era às 8, então eu tinha tempo de sobra. Tanto que cheguei bem cedo e antes de todo mundo. Como era praticamente de casa, ainda ajudei nos preparativos em arrumar algumas mesas e outras coisas por lá. Pois bem, o casamento aconteceu. Foi tudo perfeito. Apesar de recusar no início, foi gratificante ver a felicidade do meu amigo irmão a realizar o sonho dele de se casar. Mas na metade para o final da festa, o tempo fechou e teve uma tempestade absurda. Era muita água mesmo, ventania, raios, enfim. Todo mundo buscou um abrigo, e depois de 1 hora e meia mais ou menos, a chuva passou e ficou aquela garoa típica que fica logo após uma tempestade. Os recém-casados foram para sua lua de mel, e os convidados foram dispersando, e eu, óbvio, me preparando para pegar o carro e descer aquela serra. Mesmo sabendo que não era uma boa escolha, tendo em vista que eu não fazia ideia de como estavam aquelas estradas depois daquela chuva torrencial, lá fui eu descendo aquela serra de ruas de paralelo com uma iluminação precária. O que ainda dava uma clareada eram os faróis do carro e um raio que, vez ou outra, cortava o céu e clareava o lugar. A rua estava super escorregadia. Eu tive que descer aquilo praticamente de primeira e segunda segurando no freio. Quando estava, acredito eu, na metade do caminho, eis que me deparo com uma galhada enorme caída no meio da estrada. Eu parei, analisei a situação com a ajuda dos faróis altos e vi que era possível a retirada manual. Era um galho e não um tronco de árvore. Se fosse, eu estaria ferrado. Então eu puxei o freio de mão, abri a porta do carro e fui até lá para retirar aquele obstáculo. Até que não deu tanto trabalho. Mas ao jogar para o canto do acostamento o último pedaço de galho, algo macabro e assustador aconteceu. Eu ouvi um ronco, uma espécie de respiração. Eu não sei definir bem. O som estava vindo na direção do carro. Aquilo me gelou na hora. Era algo muito pesado que estava causando aquele som. Era algo realmente grande. Eu imaginei logo uma onça, e nem tem onças ali na região. Mas o medo faz a mente pensar qualquer coisa. E se vocês querem saber de uma verdade, antes fosse o que eu tinha imaginado. Quando olhei, mesmo tendo a visão prejudicada pelos faróis do carro, eu pude ver uma silhueta enorme parado na frente do meu carro. Parecia um urso aquele bicho, e não temos urso no Brasil, não na nossa fauna. Ele estava parado em 4 apoios. Nessa hora eu fiquei sem saber o que fazer. O meu único local seguro era o meu carro, e entre nós havia um animal que eu não fazia ideia do que poderia ser. E então, meus amigos, o que parecia ruim piorou. Aquela coisa simplesmente se pôs de pé na minha frente. Ele foi se erguendo aos poucos até que ficou de pé como uma pessoa de verdade. Eu não pensei 2 vezes e fiz uma das piores loucuras da minha vida. Mas vejo hoje que foi a decisão certa. Afinal de contas, eu estou vivo, né? Eu me joguei para o meio daquele mato todo molhado da chuva. O mato estava super escorregadio e eu saí rolando ribanceiro abaixo, até bater em algo que eu não sei o que era devido a eu estar meio atordoado com a queda. Quando eu parei e levantei a cabeça, eu podia ouvir aquela besta descer também por dentro do mato, quebrando um monte de galho com seu peso. Imediatamente eu busquei um lugar para me esconder e acabei subindo em uma árvore. Acho que a chuva e o fato de eu estar todo sujo de lama ajudou a disfarçar o meu cheiro, pois aquele animal parou ali perto e ficou me rastreando. E aí eu pude ver mesmo com pouca clareza que era um animal de seus 1,90 m a 2 metros de altura. Ele era muito forte, extremamente peludo, com dentes grandes e orelhas de cachorro. Tinha também um cheiro muito ruim
Eu não sei se o cheiro vinha dele, mas eu não me lembro de sentir até aquele animal aparecer. Era um cheiro tipo de carcaça de animal morto. Quando ele seguiu em direção atrás de mim para um lado, eu desci da árvore e fui na outra direção tentando achar o caminho de volta até o meu carro. Porém, eu acabei caindo em outra pequena ribanceira e quando levantei o rosto me deparei com uma arma apontada na minha cara. Era um senhor que aparentava uns 60 anos, provavelmente descendente de índio. Ele estava olhando para mim e me mandando ficar em silêncio e o acompanhar. Àquela altura do campeonato, com tudo que eu tinha passado, eu obedeci sem questionar. Apenas me calei e fui. Não demorou muito e nós chegamos em um terreiro do que acredito ser de Umbanda ou de Candomblé. No local havia várias imagens de entidades e oferendas. Nós entramos então em uma casa repleta também de imagens e objetos religiosos. O senhor me perguntou o que eu estava fazendo ali, então eu expliquei tudo o que vocês já sabem até esse pedaço. Eu perguntei o que era aquilo que estava lá fora. Ele me disse que aquilo era um lobisomem, um animal que já roda aquelas matas por um bom tempo, mas que ali ele não ia, pois ele temia os guardiões que habitavam o lugar. Eu falei do meu carro e se tinha como irmos até lá para que eu pudesse ir embora. Ele disse que apenas no dia seguinte ele me levaria até a estrada e que se eu quisesse morrer eu poderia ir sozinho, mas caso quisesse viver, era ficar ali naquela noite e em silêncio, e assim eu fiz. Dava para ouvir aquele lobisomem correndo no mato e grunhindo, mas realmente ele nem chegou perto daquele terreiro. No dia seguinte, aquele senhor me levou até a estrada como prometido e graças a Deus o meu carro estava lá. Ele não tinha sido roubado. Apenas alguém tirou da estrada e colocou no acostamento, mas meu dinheiro e telefone que estavam no carro, esse levaram com certeza. Mas tudo bem. Graças a Deus eu sobrevivi àquela noite terrível e hoje divido essa história de terror com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.